Olá, após um longo tempo parado, aí nós vamos retomando o nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. E, da forma como já era feito antes, vamos usar aí como guia para esse estudo o compêndio do próprio Catecismo, que é uma forma mais fácil e prática de se ter uma ideia de tudo o que contém o Catecismo da Igreja. Então, no último vídeo nós respondemos a pergunta número 48. E hoje vamos responder a pergunta número 49, que está no compêndio, que é a seguinte: como operam as três pessoas divinas? Essa resposta no catecismo está do número 257 ao número 260, e no final de cada capítulo tem um resumo, e esse resumo é no número 267. Então, o que o compêndio diz é o seguinte: inseparáveis na sua única substância, as pessoas divinas são inseparáveis também no seu operar. A Trindade tem uma só e mesma operação, mas no único agir divino, cada pessoa está presente segundo o modo que lhe é próprio. Então, o que nós vemos aqui? Tanto o compêndio quanto o catecismo, ele quer deixar bem claro, tá, que a Trindade ela é inseparável na sua substância. O que isso quer dizer? Não se pode correr o risco de, porque cada pessoa tem uma função específica, querer separar essas pessoas, porque isso pode resultar em dois erros. Primeiro, pode-se criar um politeísmo. Tá? Se você separa as três pessoas e enxerga as três pessoas não como um único Deus, mas como, por conta da sua atividade diferente, do seu meio de operar diferente, você começa a enxergar como três pessoas distintas, você vai acontecer de criar um politeísmo. Então você fica com um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de maneira separada, não há uma unidade. E isso não pode acontecer. Um segundo erro que pode cair: você pode elevar uma das pessoas da Trindade a um grau divino e colocar as outras duas como meros colaboradores da obra da salvação. Por exemplo, eu pego a pessoa do Pai, que é o Criador, que enviou o Filho, que enviou o Espírito Santo, e coloco ele como Deus. E Jesus e o Espírito Santo como meros colaboradores da obra de salvação. Isso não pode acontecer, isso é uma heresia. Você está negando a divindade de Jesus e de Espírito Santo. Então a igreja vai deixar muito claro: são inseparáveis na sua substância, mesmo que o modo de operar seja diferente. Tá? O modo de operar é diferente, mas a finalidade é a mesma. Os três trabalham com uma mesma função, que é a salvação da humanidade. Tá? Então, como entender, né, essas três funções, as três ações da Trindade? Para começar pelo Pai. Né? Quem é o Pai? O que o Pai fez? Então, Deus Pai é o Deus Criador, que criou o mundo livremente, que criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Tá? E mesmo depois que o ser humano caiu no pecado, o Pai resolve se manifestar ao homem. Então ele quer trazer o homem de volta, mesmo que o homem já tenha pisado na bola com ele antes. Então Deus ele vai usar de uma pedagogia própria de um pai. Né? Ele não quer, ele sabe a limitação do ser humano, ele sabe quanto o ser humano ficou fragilizado depois do pecado, então ele vai, com passos lentos, voltar ao ser humano, se manifestar, fazer o homem ver que ele existe, atuar na vida do homem de maneira direta. E não só isso, ele faz isso para preparar o homem para aquele que viria. Então, no Antigo Testamento, graças à ação de Deus, o homem já tem ali, né, através dos profetas, uma ideia de que futuramente viria o Messias, aonde que ele nasceria, o que aconteceria, qual que era a função do Messias e como de fato aconteceu. Então Deus ele vai usar desse cuidado com o homem. O homem peca, ele cria o mundo, cria o homem peca e ele se manifesta ao homem para trazer o homem de volta. No momento oportuno, Deus se faz homem e vem até nós.
Então, o Deus Criador, ele se rebaixa à condição humana para poder mostrar a sua face. E isso acontece na pessoa de Jesus. O próprio Jesus diz, quem me vê, vê ao Pai. Isso daí é para mostrar que há uma unidade entre eles, não são pessoas separadas. Então quem vai até Jesus, vai até Deus. Quem vê o que Jesus faz, vê o que Deus Pai faz. Tá? Então ele vem e ele faz cumprir todas as profecias do Antigo Testamento. Ok? Então ele nasce no lugar onde disseram que ele ia nascer, ele vive da maneira que disseram que ele ia viver, ele dá a sua vida pela salvação da humanidade. E, após a sua ressurreição, em Pentecostes, ele envia o Espírito Santo que vai atuar de maneira muito profunda e muito ativa na vida da igreja e que continua atuando até o fim dos tempos. Então a função do Pai e do Filho sempre foi muito clara para nós. Né? Mas o que eu vejo é que às vezes a função do Espírito Santo fica algo muito vago, ou algo muito, ele enviou o Espírito Santo, ele envia o Espírito Santo no batismo, mas não se tem muita noção do que de fato é o Espírito Santo, de qual que é a importância do Espírito Santo na história da salvação. Desde o Antigo Testamento, nós já vemos ali a presença do Espírito Santo. Tanto que a pessoa que o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, como está em várias passagens, vai aparecer no Antigo Testamento, há controvérsias, mas mais ou menos ali umas 88 vezes. Tá? Então ele já estava presente lá. A diferença é que a forma como ele se manifestava no Antigo Testamento é diferente da forma como ele se manifesta hoje. Então o Espírito Santo ele era enviado no Antigo Testamento para ajudar as pessoas, algumas pessoas, a cumprir alguns tipos de tarefa. Então ele era enviado na escolha dos reis, ele era enviado para os profetas poderem falar, tá? E acabado aquele tempo, aquela missão, ele se retirava, diferente do que acontece hoje. Tá? Então a presença do Espírito na vida das pessoas era uma presença considerada natural, era só aquilo que mantinha as pessoas vivas. Tá? Hoje em dia, após a revelação de Jesus, nós temos uma noção de uma presença sobrenatural, o que de fato é o Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento, por não terem a revelação ainda, eles tinham uma visão mais superficial, digamos assim, da ação do Espírito. Porém, assim como Jesus é prefigurado, né, a vinda de Jesus, a ação de Jesus já é prefigurada no Antigo Testamento, o Espírito Santo também é, né, como ele viria a agir, como ele seria enviado, também está prefigurado pelo profeta Joel, né, que vai dizer o seguinte: depois disso acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu Espírito sobre os escravos e as escravas. Então ali já está uma prefiguração de que Jesus enviaria o Espírito sobre todos. Tá? E no Antigo Testamento ele enviou, e diferente do Antigo, né, no Novo Testamento ele envia o Espírito Santo em Pentecostes, e diferente da atuação do Espírito Santo do Antigo Testamento, aqui ele permanece na igreja. Então Jesus morre, ressuscita, envia o Espírito, e é através do Espírito Santo que os apóstolos vão continuar a pregação, que as pessoas se converterão, porque não é só uma ação pontual do Espírito. Então, quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo e junto com isso recebemos os dons infusos, né, que são os 7 dons do Espírito Santo. Para quem não lembra quais são os 7 dons do Espírito Santo, são esses: sabedoria, ciência, inteligência, conselho, fortaleza, piedade e temor a Deus. Então nós recebemos os dons do Espírito Santo. E graças a esses dons que nós mantemos a nossa fé, graças a esses dons nós conseguimos identificar na nossa vida a ação de Deus,
nós conseguimos entender a palavra. Graças ao Espírito Santo, a igreja hoje existe e vai continuar existindo. É graças ao Espírito Santo que nós temos a Bíblia da maneira como ela é feita, porque quando a igreja compilou os livros sagrados, os compilou com a ajuda do Espírito Santo, que ajudou a igreja a ver o que era realmente válido e o que não era. Então toda a ação da igreja na história, desde o início, na época apostólica até hoje, sempre é guiado pelo Espírito Santo. Tá? Então é de suma importância que se valorize isso. Procure se relacionar mais com o Espírito Santo. Ninguém atinge a santidade por esforço próprio. Atinge-se a santidade para de pecar, né, com a graça de Deus, através do Espírito Santo. Nós temos os sacramentos pelo Espírito Santo. O pão e o vinho, ele é consagrado. Nós temos a Eucaristia. A transubstanciação acontece sob a ação do Espírito Santo. Tanto que o padre fala, enviai o vosso Espírito Santo, mandai o vosso Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele é invocado em todos os sacramentos da igreja. Então é importante que se dê muito valor a isso, ok? Espero que tenha ficado claro a ação das três pessoas divinas, tá? E com isso aprendamos a nos relacionar de maneira melhor com o Pai, com o Filho e principalmente com o Espírito Santo. Sem esquecer nunca que mesmo que as três pessoas tenham funções específicas dentro da história de salvação, são sempre um só Deus, a substância é a mesma, a essência é a mesma, temos um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês.